Olá, querido amigo, graça e paz. Olha o pastor Elisamar aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso assunto sobre o discipulado. Você que está nos acompanhando, eu quero que você fique até o final. Hoje eu quero falar mais uma vez sobre 3 dicas, tá? Mas desta vez 3 dicas diferentes. Eu quero falar sobre o período de formação de um novo convertido até se tornar pastor. Você já se perguntou quanto tempo duraria para você se tornar pastor? Você tem interesse em ser esse tipo de líder? Quem sabe, esse vídeo seja para você, tá? Então vamos começar pela estaca zero. Vamos começar pela base. Como tudo começa? Logicamente, depois da conversão, você precisa se tornar um discípulo firme na fé. Quanto tempo levaria para você se tornar um discípulo firme na fé? Ou quanto tempo você que quer ser um discipulador tem que se dedicar a alguém para que alguém se torne um discípulo na fé? Sabe quanto tempo? Pelo menos 2 anos, tá bom? 2 anos, meu irmão, 2 anos. Veja bem, faça a avaliação da seguinte forma. Imagine uma criança que acabou de nascer e ele vai passar pelo processo de aprender a se alimentar. E para ele se alimentar, você vai precisar alimentá-lo, né? Ele vai precisar de cuidados sanitários, ele vai precisar ser higienizado, ele vai precisar de saúde e você vai proporcionar isso para ele. Logicamente, em todo o tempo nós vamos precisar de saúde, lógico, mas de alimentação, você percebe que do 0 a 1 ano, uma criança, ele precisa ser alimentado porque ele não sabe levar a comida até a própria boca, ele não sabe falar ainda e ele não sabe caminhar ainda. Agora imagine que do 2º ano, melhor, do 1º ano, zerou o 1º ano aqui, até o 2º ano você percebe que uma criança já está aprendendo a falar, já está aprendendo inclusive a caminhar. Então nesse ponto você agora vai ver que a criança já vai ter habilidades, por exemplo, de pegar na colherzinha, colocar na boca a comida dele, ele vai pegar aquela chuquinha que nós chamamos, a mamadeira, e vai colocar na boca e segurar, tomar o leitinho, tomar a água dela, o suco dela. Então você percebe que existe um processo. Não é diferente quando nós estamos discipulando. Nós temos que ter esse devido respeito com o processo. Passando por esse processo, ele vai firmar os seus passos na fé. Aí vem um segundo período. Qual é o segundo período? Quando ele pode ser um obreiro auxiliar. Quando ele agora pode ser um líder auxiliar. Sendo um líder auxiliar, ele pode auxiliar na célula, ele pode auxiliar numa rede, ele pode auxiliar num grupo de jovens, ele pode se empenhar em ser alguém de auxílio, que nós chamamos de obreiro na igreja. Então esse seria também mais um período de 2 anos, tá? Onde ele vai começar agora a ter as próprias experiências dele. Lógico, levando-se em consideração que o exercício da fé, que você, discipulador, com certeza tem que ter, orar, ler a Bíblia, jejuar e fazer com que ele exerça essas coisas aqui dentro da igreja e lá fora, aprender a testemunhar da fé, da transformação de vida que aconteceu com ele. Enfim, esse é o segundo período também de 2 anos. Então, veja que são 4 anos. Período de nutrição, saúde espiritual, período de experiência espiritual e ministerial. E agora nós vamos para o 3º período, que seria o período agora de formação, de qualificação, para que ele viesse se tornar um líder, um missionário, um pastor e etc. Queridos, quanto tempo levaria? Pelo menos 3 anos. Esse período é um período mais delicado, um período de formação, onde as pessoas vão lidar com outras pessoas e eles vão precisar ter um testemunho, vão precisar ser exemplo, vão precisar ser pessoas destacadas no que diz respeito à sua vida espiritual, vão precisar ser a referência principal da igreja. O nome pesa muito, a liderança ministerial pesa muito. Então, cabe a mim, cabe a você entender que nós não podemos colocar as mãos precipitadamente sobre os irmãos e irmãs para que eles possam exercer ministério. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, entenda que há processo, há as etapas e nós precisamos respeitar o processo, as etapas, para que a igreja do Senhor não seja escandalizada por pessoas que não têm compromisso. Às vezes ela até tem a vocação, mas por ter sido colocado precipitadamente sobre lugares, posições, encargos, elas podem inclusive, por falta de maturidade, cometer um escândalo, cometer um erro que venha escandalizar a igreja. Então essas dicas são importantes exatamente para que nós tenhamos o devido cuidado de não pôr irmãos
irmãos e irmãs fazendo coisas de, digamos assim, grande importância, com a qual eles não têm o devido cuidado, o devido zelo. Bom, essas são algumas dicas, eu quero que você receba isso em nome de Jesus como algo para te auxiliar no teu ministério. Eu te abençoo em nome de Jesus e oro a Deus para que você seja uma pessoa feliz e abençoada.